Para esse pãozinho recheado, vamos precisar de 700 ml de água morna, 3 colheres de açúcar, 1 colher de sal, 2 ovos inteiros e meia xícara de óleo. 2 sachês de fermento seco para pão, galerinha. Olha aí, tem 10 gramas, então será um total de 20 gramas. Nessa bacia, nós já vamos aqui despejar a água, os 700 ml de água. Tem que estar bem morninha, para que vocês entendam, tipo uma madeira de bebê, tá bom? Vamos também estar adicionando aí os 2 sachês de fermento para pão, os ovos, o açúcar e o sal, todos os líquidos, né? E os sólidos também. O óleo. Vamos mexer um pouquinho. Lembrando que todo esse processo pode ser feito no liquidificador, tá bom, pessoal? Ou no multiprocessador, pode estar batendo tudo. Eu vou bater aí um pouquinho, para que sejam bem dissolvidos os ingredientes. Vou estar usando 1 kg de farinha de trigo, e nessa receita foi usado 1 kg mais 1 xícara inteira, tá bom? Uma xícara de aproximadamente 240 ml. Vai acrescentando a farinha de trigo e vai mexendo aí com a mão, vai misturando, sovando, né? Vai apertando a massa para desfazer os gruminhos. Vai mexendo e sovando ao mesmo tempo, até que toda essa mistura desgrude da bacia, das mãos. Vai mexendo e sovando. Se fizer dessa maneira, não tem erro, tá bom, galerinha? Olha a textura da massa como fica bonita, bem fofinha. Já desgruda da bacia, das mãos, olha como ela fica bem macia. Feito todo esse procedimento aí, deixando ela mais ou menos nessa textura, uma massa mais lisa, sem os gruminhos da farinha, ó, toda totalmente desgrudada da bacia, das mãos. Em seguida, você pode estar deixando a massa descansar. Pega um pano de prato, cubra a massa, deixa descansar aí no mínimo 30 minutinhos, até que essa massa aí dobre o volume dela, né? Ela vai crescer, dá tempo de o fermento agir, deixando a massa bem fofinha. Ó, passado o tempo, olha como ela cresceu, ficou linda essa massa, hein? Lembrando que o recheio é a gosto, tá bom, pessoal? Esse é um recheio de frango desfiado, linguiça calabresa com linguiça fresca picadinha. Aí temos cebola, pimentão, tomate. Lembrando que o recheio é a gosto, tá bom? Quem quiser também pode estar fazendo pãozinhos de frios. Eu tô usando esse saquinho plástico para cobrir a bancadinha aí do armário, né? Estico ele, abro o plástico, estico ele na bancada. Agora vamos dividir a massa em porções, para que a gente possa estar abrindo essa massa, tá bom? Ó como ela fica bem elástica, bem fofinha. Espero que vocês façam, tá bom, pessoal? Deixa nos comentários se deu certo, se não deu, com o que vocês vão rechear. Você abre a massa em cima da bancada, cobre com outro plástico por cima. Com auxílio de uma garrafa ou de um rolo, vai abrindo a massa, no sentido em que a massa vai se espalhando na bancada, no espaço que você tem aí, para poder estar recheando a massa. Pressiona o rolo ou a garrafa sobre a massa e vai deslizando ela. Dessa forma a massa vai se abrindo e pode estar usando o molde para cortar a massa, deixar ela em formato redondinho como fosse pizza ou mini pizzas, esfirrinhas. Aí fica a gosto, tá bom? Eu abri o plástico novamente, ó, para estar abrindo mais a massa. Como eu vou fazer os pãezinhos de frios, né? Com esses recheios aí do frango e da linguiça, eu vou abrir bem a massa e fazer uma baguete inteira. Depois eu vou cortar os tamanhos dos pães que eu quero. Mas vocês vão vendo aí a sequência. Abre bem a massa, lembrando que a espessura é a gosto. Eu gosto da minha bem fininha, tá bom? Deixa a espessura dos pães bem fininhos, para que fiquem bem assadinhos no final.
Retira o plástico de cima. Abre a massa aí direitinho. Eu vou estar cortando esse excesso aí que sobrou da lateral para o pão ficar mais certinho. Mas não tem necessidade, tá, pessoal? Em seguida, já vamos pro recheio aí, ó. Vou espalhar o frango desfiado. Vai espalhando por toda a massa, para que todas as partes do pão, quando a pessoa for morder, todas as partes estejam bem recheadas. Sinta a textura aí do franguinho também. Espalha bem nas beiradinhas, no meio, né? Nas laterais, tudo direitinho. Em seguida, pode estar adicionando tomate, também vai ajudar a dar umidade dentro do pão. Isso tudo é opcional, pessoal. Eu vou jogar um pouquinho de cebola, um pouquinho de pimentão, tudo a gosto. Mas vai ficar uma delícia. Feito todo esse processo, galera, vamos acrescentar também o milho. Tá bem recheadinho. Se você quiser também, pode estar colocando cheddar, pode colocar requeijão, o que você quiser. Agora vamos pegar a massa. Essa massa fica uma massa um pouco elástica. Então você estica um pouquinho a massa, puxa ela e enrola. Puxa a massa um pouquinho e enrola, para que ela fique presinha naquele formato que você deixar. Isso também ajuda a retirar o ar da massa, para que o pão não se desfaça, tá bom, pessoal? E vai enrolando a massa, puxa um pouquinho e enrola, puxa e enrola. Enrola pressionando a massa para ela não sair do lugar. Não desfazer, né? O que você tá enrolando ali, ela não voltar. Não tem problema se a massa der uma rasgadinha, furar um pouquinho, não tem problema nenhum. Você continua o procedimento ali, vai girando, pressionando, girando e pressionando. Essa beiradinha final, eu faço o sentido ao contrário, tá bom? Para que a bordinha dela, esse acabamento dela fique bem preso, a massa fique colada nela própria, né? Em seguida, você aperta a massa um pouquinho para retirar o ar e ela ir modelando. Você pressiona com a mão assim, ó. Do mesmo jeito que eu tô fazendo aí, o ar vai saindo e automaticamente ela vai esticando um pouquinho. E o recheio vai se moldando ali dentro da massa. Em seguida, abre o plástico e você pode estar cortando aí o tamanho que você preferir. Eu tô fazendo ali uma medida de 4 dedos e já corto os pãezinhos. Lembrando que você pode colocar na forma assim mesmo, como fosse uma baguete, né? E depois de assado também tá fazendo o corte. Eu tô cortando antes. Lembrando que você tem que colocar numa forma untada com óleo. Assim que você cortar, já vai acomodando os pãezinhos ou a sua baguete, né? Na forma. Como preferir. Vamos cortar tudo e vocês vão ver o passo aí. Nessa segunda massa, vamos estar fazendo o recheio da calabresa com a linguiça fresca, né? Ó, na massa já dá para vocês verem ali pimentão, cebola, tá bem temperadinho. O mesmo procedimento, espalha na massa inteira para certificar que todo pedaço que for mordido tenha recheio. Em seguida, já joga o tomate picado, espalha na massa um pouquinho de pimentão, a cebola também. Tudo isso vai ajudar a dar umidade, tudo a gosto. Quem quiser pode estar colocando o pimentão antes, no momento em que for fritar a linguiça. Depois de tudo espalhadinho.
Vamos estar enrolando essa massa também. E para quem for usar a massa como pizza, pode estar colocando para assar assim aberto. Só colocar a mussarela por cima, né? Um orégano, fica tudo de bom. Dá a puxadinha na massa, enrola. Puxa a massa, enrola. Não tem segredo. Puxa um pouquinho, enrola. Aí ela fica firme ali no lugar. Vai pressionando ela, enrolando e fixando ela. Vai dando umas apertadinhas, ela fica paradinha no lugar. Quando chegar na beiradinha, faz o sentido contrário, ó. Puxa o plástico e ela vai fechando a pontinha que faltava, para formar o rolo. Põe o recheio que escapou ali para dentro, ó. Acerta aí o plástico. Meu plástico rasgou, que eu tô usando o mesmo, né? Que eu fiz o recheio de frango, então cortou com a faca. Mas não tem problema nenhum. Só ajeitar ele ali, ó. E vir apertando ali com a mão pra tá tirando o ar da massa. E já modelando pra ficar todos os pães com a mesma espessura. A parte que tá mais grossinha, ela vai modelando, fica tudo da mesma espessura. Você retira o plástico e repete o procedimento. Vai cortando a massa no mesmo tamanho ali. Corta, mede com os 4 dedinhos, passa a faca e vai fazendo o corte para os pães ficarem no mesmo tamanho. Em seguida, coloca lá na forma também, a forminha já untada com óleo. Depois de feito isso, vamos pegar uma gema de ovo, só a gema, acrescentar um pouquinho de óleo, um fiozinho de óleo, vamos pincelar em cima dos pães. Eu tô pincelando ali mesmo com a pontinha dos dedos, você pode estar usando pincel, o dorso de uma colher, como você preferir. Feito todo esse processo de cobrir ali em cima dos pães com a gema do ovo, leve ao forno já pré-aquecido a 180 graus de 25 a 30 minutinhos. O pão vai crescer rapidinho, vai ficar super fofinho. E quando tiver moreninho, galerinha, é só esperar esfriar e servir em seguida. Espero que todos se deliciem com essa maravilha. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Esse foi o resultado da nossa delícia.